A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Heber Ramos e nós estamos na Semana da Família. Iniciou ontem, dia 8, na nossa escola bíblica dominical. E o pastor Gedeon Júnior nos falou sobre aprendendo com Deus, usando o primeiro casal da história, usando Adão e Eva, onde foi instituído ali o primeiro casamento, instituído por Deus ali no Jardim do Éden. E o pastor Gedeon Júnior nos ensinou quais foram os erros de Adão e Eva e nos mostrou que nós precisamos colocar o nosso casamento nas mãos de Deus. O tema central é: casamento quebrou? Conserta. Começou ontem na Escola Bíblica Dominical e vai encerrar somente no próximo sábado, dia 14, na nossa igreja sede, no 10º Encontro de Casais da IEPBC. Hoje, o pastor Messias, da nossa igreja de São Gotardo, Minas Gerais, estará falando com o tema Aprendendo com Abraão. Será um estudo maravilhoso e Deus com certeza irá falar ao nosso coração. Então, não perca nenhum detalhe, escute com atenção esse maravilhoso estudo e esteja conosco toda esta semana. Todos os dias teremos um tema dentro da Semana da Família. Que Deus te abençoe. E agora, com todos vocês, o pastor Messias. Forte abraço e que Deus nos abençoe. Amém. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos, na bênção de Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer no coração de cada um de vocês. Essa semana é uma semana abençoada porque se trata da Semana da Família. E eu sou grato a Deus pela confiança que na semana a pastora Eloide Ramos tem depositado em nós, nosso pastor Gedeon Júnior. Um abraço, que Deus abençoe a cada um de vocês. E o pastor Gedeon Júnior me pediu, para que nós estivéssemos comentando um pouco da família. E família é um tema que nós temos tratado bastante aqui na nossa igreja de São Gotardo. A igreja ela foi fundada na família. Então, se não tem família, não tem igreja, não tem princípios. E fomos escolhido um tema acerca de um grande homem, eu creio que um dos maiores homens da história bíblica, que é nosso irmão Abraão. Então, mas como toda família, nós sabemos que temos acertos e temos erros. Não existe maneira de você estar com uma família, de você estar edificando uma família, se não haver erros e se não haver, muitas das vezes, problemas a qual você pensa que não pode resolver. Não existe, sempre vai haver família, erros e acerto. Então, para nós falarmos de família, nada melhor do que falar de Abraão. Abraão como pai da fé, Abraão como homem de fé. Eu quero comentar algumas das coisas que eu vejo como erros da parte de Abraão, que ele esteve cometendo como homem. Não tem como de nós sermos homens sem cometermos erros. É quase impossível. Nós, diante da obra do Senhor, diante da nossa família, estamos sujeitos a erros. Então você que está ouvindo esse áudio, saiba de uma coisa, que antes de você errar, antes de você muitos erraram, mas também eles reconheceram seus erros. Me vejo quando o Senhor apareceu a Abraão, ele disse a Abraão, chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de seus pais, para a terra que eu te mostrarei. Aqui Abraão recebeu uma ordenança do Senhor. Sai do meio da sua terra e do meio da sua parentela, para a terra em que eu te mostrarei.
Deus aqui chama a Abraão a um convite para ele largar tudo quanto ele tinha. Mas o Senhor, quando falou essas palavras para Abraão, nós podemos ver que Deus manda ele sair do meio da sua parentela. Mas ele, quando ele vai sair do meio da sua parentela, do meio da sua terra, do meio da sua parentela, ele leva alguma coisa consigo. Ele leva alguma coisa consigo. Ele pegou seu primo Ló e levou consigo. Mas espera aí, algo muito fácil, né? E muito simples de entender. Deus havera mandado ele sair do meio da sua terra e do meio da sua parentela. Então por que levou Ló? Por que ele teve esse intuito de levar Ló? Primeiro passo, nós numa terra estranha que não conhecemos ninguém, nós ficamos meio deslocados. Eu creio que Abraão, ele queria sentir o meio da família. E nós vemos então que levando Ló, ele levou consigo um problema. Irmãos, eu fico imaginando quantas vezes Deus manda nós largarmos tudo. Quantas vezes Deus aparece a nós e fala, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Um lugar que eu te mostrarei, como ele falou com Abraão. E às vezes nós levamos algo conosco, igual Abraão levou, e nós podemos ver que essa desobediência, por esse motivo, né, ele entra em uma guerra para resgatar o seu primo. Ali no capítulo 14, nós vamos ver que ele pegou 318 homens e ele foi lá e resgatou seu primo. Homens sem preparo, homens que não eram homens de guerra. Mas Deus tinha uma promessa na vida de Abraão. Ele errou ao levar seu primo. Sim, errou. Tudo bem, ele errou. Mas ele tinha amor no coração. Abraão, ele não estava muito preocupado com a guerra. Abraão, ele deu um grande exemplo através desta guerra para nós cristãos, um exemplo de fidelidade. Um exemplo de fidelidade que depois eu quero estar falando com os irmãos também acerca desse exemplo. E eu creio que esse exemplo nós temos que levar em nossos corações. Exemplo que Deus, ele zela de tudo que é nosso. É Deus que nos dê de tudo. É Deus que prepara tudo. E mas nós podemos ver que mais na frente, vai passando um pouco mais à frente a história de Abraão, nós encontramos o medo que ele teve. Um outro erro que ele teve foi o medo. Ele, como pai, guiando sua família, ele teve medo. Medo de quê? Medo do que puder acontecer a ele. Medo do que puder acontecer à sua família. Nós podemos ver que ele, ali mais na frente ali, no capítulo 12, versículo 19, nós vemos que ele chega na terra do Egito. E ali Deus deixa ele por um momento sem falar. E ali quando ele fica com as suas próprias palavras, ele comete um pequeno deslize, né? Porque ele pergunta, o faraó pergunta, quem é essa que está contigo? E ele temendo, ele disse, é minha irmã. Ele mentiu? Não, não mentiu. Mas ele omitiu, né? Ele omitiu a verdade. Ele omitiu porque, além de irmã, também era sua esposa. Irmãos, eu tenho uma lição com essa passagem bíblica
que eu aprendo que quando nós tentamos nos resguardar, sem pedir primeiro a permissão de Deus para ir ouvir, e nós tentamos nos resguardar de algo, muitas das vezes nós causamos deslize e machuca as outras pessoas. Quando nós somos omissos com a 100% da verdade, nós acabamos machucando as pessoas que estão ao nosso redor. Veja bem, Faraó em sua terra, tranquilo, em paz. Rapidamente nós vemos ali Deus fazendo algo com ele. Rapidamente toda a terra do Egito é ferida. Por quê? Por causa que Faraó tomou Sarai, né, por sua mulher. Tomou Sarai ali. Então ali, quando a terra foi ferida no Egito, Deus usa a boca de Faraó e fala, ali é Deus falando com ele, mas que mal que eu te causei a ti, por que me fizeste tal mal? Porque, irmãos, nós temos poder na nossa mão, através da nossa obediência, abençoar aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. Então ali, nós vemos que Deus queria simplesmente que Abraão não faltasse com a verdade. Esses dois tópicos eu vejo como uma falha de Abraão como pai, como chefe de família. Porque quando nós não ouvimos a voz do Senhor, a nossa família vem a sofrer. Ou seja, então quando ele saiu do meio da sua terra, da terra de Ur, e a terra que Deus mostrou, Deus falou com ele, não leva nada contigo. Sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela. E ele pegou seu primo. Agora, quando ele faz uma separação, né, porque os pastores de Ló, as terras ali não comportavam também as ovelhas de Ló e as ovelhas de Abraão, que Deus havia prosperado. E acontece que Ló desce para outra cidade, acontece toda aquela guerra. Deus, né, traz de volta, usa Abraão com seus 318 homens, vai lá, resgata Ló. E nesse resgate, Deus começa a mostrar para nós hoje o coração do homem que tem fidelidade. Você pode ser falho, você pode falhar, mas que o seu coração seja 100% voltado para o Senhor. Que o seu coração pode ter uma certeza plena de que tudo quanto Deus, tudo quanto você possuir, tudo que você adquirir ao longo da sua vida é a permissão de Deus. E ali naquela volta para sua casa, ele traz um despojo de guerra. E aquele despojo de guerra, ele pega a 10ª parte e vai até Melquisedeque, rei de Salém. Um homem sem princípio de existência, um homem que tem as características de Cristo. Abraão devolve o dízimo de todo o seu despojo. Ali Abraão começa a dar exemplo de pai. Não adianta eu pregar diante de uma congregação se eu não tenho exemplo como pai dentro de casa. Que eu não tenho exemplo de cristão dentro da minha casa. Porque eu sou pastor dentro da minha casa. Assim como Abraão também era pastor dentro da sua casa. Ali então começa Abraão a mostrar a seu filho Isaac. Eu não tomei aqui a parte do nascimento de Isaac, que a igreja toda conhece, todos os irmãos que estão ouvindo esse áudio são conhecedor. Deus, quando aparece a Abraão, e fala com ele, olha, você vai ter um filho, cara. E ali passou anos, irmãos. E quando Abraão estava com quase 100 anos, que a promessa veio se cumprir. Ali Sara riu, Abraão riu da situação. Porque tem coisa que Deus faz na vida da gente, irmãos, dá vontade de nós rirmos. Porque só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer milagre. Não estava nem no meu contexto para me trazer isso que eu vou falar para os irmãos agora.
O meu filho, ele tem 14 anos e ele foi contraído uma enfermidade de celatocone. Em dezembro desse ano foi descoberto. Agora no mês de agosto ele já tinha perdido já 100% da visão do olho esquerdo e 50% do olho direito. Nós fizemos uma cirurgia no olho direito e ele recuperou. Então a fidelidade de Deus, eu quero que os irmãos prestem atenção, a fidelidade de Deus sempre é fiel conosco. Amados irmãos, nós não tínhamos condições nenhuma de fazer o transplante de córnea. Deus usou uma mulher de fora do país e ligou lá no hospital e já pagou a cirurgia do meu filho. Coisa que é impossível aos olhos do homem. Porque quando você é fiel a Deus, como Abraão foi fiel ao Senhor, os nossos filhos, eles crescem vendo o exemplo de homem de caráter, homem que induz a família a servir a Deus. Abraão induziu a sua família, ele mostrou para a sua família que Deus é o princípio de toda a preparação de bem para o ser humano. Aí o meu filho, no dia que nós fomos inaugurar a igreja da Guarda dos Ferreiros, estavam os pastores de Brasília aqui, em São Gotardo, e eu fui dar o testemunho e meu filho me abraçou em cima do púlpito, né? Ele com 13 anos para 14, ele é mais alto do que eu, pesa 70, tá 79 quilos, quase 80 quilos já, mas é alto, quase 1,80 m. Ele me abraçou e disse: pai, eu te amo. Aí eu chorei, amados, eu chorei muito. Aí eu comecei a ver o exemplo de Abraão. Quando ali Deus pega Abraão e prova Abraão. Começa Deus então colocar a fé de Abraão em prova. Isaac aí com seus, segundo os estudos, entre 15 e 16 anos, um jovem, Deus pede a Abraão, seu filho, oh, glória. E quando Deus pede a Abraão, seu filho, muitas pessoas podem ter aquilo como, eu posso dizer assim, um erro de Abraão e não ter comunicado a Sarai. Ele não ter comunicado a Sara. Mas ali, Deus usou Abraão para que poupasse Sara, o único filho, o filho da sua velhice. Abraão então marcha com a lenha, Abraão marcha ali com seu cutelo e marcha com fogo por 3 dias. Abraão caminhando. E quando Abraão vê um local que Deus houvera mostrado a ele, ele como pai, ele pega seu filho e diz aos moços: fica aqui abaixo, porque eu vou em cima sacrificar o Senhor. Irmãos, Abraão, quando subia aquele monte, Isaac viu o fogo, o Isaac viu a lenha. Isaac perguntou: pai, eu vejo a lenha e eu vejo o fogo, e aonde está o cordeiro? Oh, glória! Aí Deus, com a fé que Abraão tinha no Senhor, Abraão disse: olha, meu filho, Deus para si providenciará um cordeiro. Deus tem providenciado um cordeiro para a minha vida. Deus tem providenciado um cordeiro para a sua vida a cada dia, pai, que honra a Deus na sua família. Ali Isaac, ele começou a ver a obediência, ali porque Abraão havia ensinado a Isaac a servir ao Senhor, a andar com Deus. Isaac poderia ter corrido, Abraão com segundo os estudos, mais ou menos aí, com seus 116 anos, para onde que Abraão ia correr? Atrás de um jovem. Mas não, irmãos. Se nós ensinamos nossos filhos, se nós temos uma dedicação da Bíblia com nossos filhos, ensinando eles a palavra, não precisa você correr atrás do seu filho. Ele te segue aonde Deus te enviar, seja no monte para sacrifício, ou seja no deserto, sempre Ele estará contigo, porque você tem ensinado, você tem dedicado como pai que errou, como pai que muitas das vezes fraquejou na fé, mas você tem ensinado o seu filho a não tosquenejar com os pés. Você tem ensinado o seu filho a ser fiel ao Senhor. E se você ensina seu filho a ser fiel a Deus, não há como, não precisa você ter medo que seu filho vai seguir seu exemplo. Aí Abraão, como pai,
ele começa uma jornada a ver seu filho crescer. Ele viu Isaac se tornar homem. E aí, com seus 40 anos de idade, Isaac, então, ele conhece a sua esposa. Aleluia, Rebeca. E quando Isaac conhece Rebeca, Isaac ficou apaixonado. Isaac casou. Aleluia. Mas o que eu vejo de mais interessante, que Deus, ao ver através de Abraão, passado todos os ensinamentos para Isaac. Isaac, ele como jovem, ele desceu, porque houve uma grande fome no Egito naquela época, e ele desceu com a permissão de Deus para o Egito. Eu fico olhando quando Deus trabalha. Ai, como Deus trabalha, é lindo. Mas Abraão e Isaac haveram andado juntos, haveram tido comunhão. E quando Isaac ali, diz a palavra do Senhor que ele plantou. E quando ele plantou, a sua colheita foram 100 vezes mais do que as colheitas dos demais. Houve prosperidade. Mas Isaac, ele tinha uma fé firmada no Senhor. Isaac, ele era trabalhador porque seu pai era. Isaac tinha fé em Deus porque seu pai também tinha. Isaac, ele foi instruído dentro da palavra do Senhor porque Abraão havera ensinado o seu filho. Mesmo quando ele cavava poços, aleluia, e quando ele cavava poços, os egípcios vinham, entulhavam seus poços, ele mudava para outro lugar, ele continuava cavando os poços, porque ele sabia que ali ele estava fazendo algo, a persistência, ele estava persistindo no seu sonho, ele estava persistindo nos sonhos que Abraão houvera ensinado para ele. Não teve ninguém que pôde entulhar os poços de Abraão. Ninguém poderá entulhar seus poços, meu amado irmão. Abraão. Ei, Abraão. Que aparece ali em Hebreus. Ele aparece ali na galeria da fé, nos mostrando que é pela fé, é pelo aquilo que nós não vemos, mas cremos, é por aquilo que Deus nos chamou. Abraão, ele foi fiel ao Senhor, porque antes dele ser fiel ao Senhor, o Senhor havia sido fiel para com ele. Antes de Abraão chegar a Deus, Deus já tinha chegado a Abraão. Deus tinha escolhido Abraão de um homem, de uma parentela que não tinha condições de ser servo, mas Deus fez Abraão servo e senhor e pai de uma grande nação, para nos ensinar que se você errar, Deus está do seu lado para te ajudar. Aprenda com Abraão, ensina, não canse, prossiga a ensinar. Que seu nome também um dia irá para a galeria da fé. Um dia iremos encontrar e ver que valeu a pena o nosso trabalho. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Não dá tempo de me comentar mais sobre Abraão, mas eu deixo meu abraço a todos vocês e que Deus abençoe grandiosamente todos os ouvintes da palavra, em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, você acabou de ouvir aí o pastor Messias. E amanhã, se Deus assim nos permitir, teremos um estudo com o tema Aprendendo com Isaac. E Deus também irá falar aos nossos corações. Não se esqueça que sexta-feira à noite teremos o início do 10º encontro de casais. Será na nossa igreja sede para aqueles que fizeram a inscrição. Os que não conseguiram fazer as inscrições, não tem problema, vai assistir pelo YouTube, no nosso canal IEPBC Brasil. Será transmitido ao vivo. E no sábado, o encerramento, o grande encerramento às 20 horas. E nós vamos estar juntos para aprendermos a palavra do Senhor. Então, que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço e até amanhã, Aprendendo com Isaac. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.